Pronto aí, Pedro? Uhum. Atenção, atenção, atenção. Climatério Casal Brasil, Cláudia e Carlos. Nós estamos aqui, é um prazer estar aqui com o doutor Juarez Soares Costa, médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, São Paulo, em 78, especialista em psiquiatria, doutor em psicologia pela PUC de Campinas, especialista em geriatria, gerontologia pela Faculdade de Medicina de Jundiaí e especialista em terapia de família e casal. Vamos lá? É um prazer. É um prazer, doutor, estar aqui Boa noite, com Cláudia. você. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. A gente agradece essa oportunidade de trazer mais informação para um assunto que ainda gera tantas dúvidas, que é o climatério e a menopausa, né? E eu vou começar falando da cabecinha aqui da mulherada. Doutor, eu estou lendo um livro de uma neurocientista americana que ela descreve a menopausa como um evento de readaptação cerebral com a falta dos hormônios. E na prática, como você diferencia a ansiedade, a depressão, que surgem nesse contexto que tem outras origens? Cláudia, acho que em primeiro lugar a gente precisa pensar numa coisa muito importante. A medicina, ela foi se especializando e dividindo a pessoa humana, o homem, a mulher, em partes, como se fossem partes isoladas. Então, a formação médica é uma formação que não integra as partes. Você estuda o sistema hormonal, você estuda o sistema cardiológico, você estuda o sistema gastrointestinal, você estuda o sistema gênito-urinário e por aí afora, como se tudo isso não fosse em partes interconectadas. Então, o cérebro, ele está se adaptando o tempo todo a questões hormonais, a questões químicas, a questões psicológicas, a questões externas das relações, e tudo que acontece dentro e fora da pessoa vai afetar essa pessoa do ponto de vista psicológico e do ponto de vista orgânico corporal. Então, o cérebro está se adaptando o tempo todo às mudanças, vamos chamar assim, fisiológicas, orgânicas, que vão ocorrendo no ser humano. No caso específico da mulher, a mulher tem mudanças, vamos dizer assim, chamar de endocrinológicas, hormonais, muito mais marcantes do que o homem. O homem também tem, obviamente, né? Mas a mulher tem momentos mais marcantes, a menarca, a gravidez. E está tudo ligado né? à oscilação hormonal E, nessas fases, né? O ciclo menstrual e, obviamente, a partir de uma determinada idade, né? O que nós chamamos de climatério e menopausa, onde alterações hormonais mais significativas, mais intensas acontecem. E é claro que isso não está isolado no contexto dessa mulher que está com 45, 50 anos, pode estar casada, pode estar separada, pode ter filhos ou não, pode ter filhos que já saíram de casa. Se essa mulher trabalhava apenas em casa, se ela trabalhava em casa e fora de casa, como que ela está profissionalmente, tudo isso está impactando, né? mas impactando de uma maneira sistêmica, de uma maneira global, não de uma forma isolada. Então, de fato, o cérebro tem que se adaptar a todas essas mudanças, que não são mudanças isoladas, mas no caso específico da menopausa, uma mudança de hormônios que
eles não são uma causa única das reações que eu vou chamar de emocionais, né? Mas eles deixam a mulher mais, digamos assim, fragilizada, mais suscetível, né, aos acontecimentos que podem gerar o que nós chamamos de ansiedade, chamamos de depressão, chamamos de angústia e tantos outros nomes para descrever as emoções humanas. E a mulher nessa época dos 45, 55 anos, ela tem uma carga mais pesada, ela tem uma vivência maior, né, doutor? Então eu acho que quando a menina ela fica menstruada, ela é uma novidade. Depois, quando vem a gravidez, é a alegria que vem um filho. Mas nessa fase da menopausa, ela já está, vamos supor, calejada com as coisas da vida. E aí parece que intensifica mais, né, esses sintomas nessa fase. Sim, porque veja, é uma fase, né, vamos pegar aí de 45 anos em diante, né, que não é caracterizada apenas por uma mudança hormonal. A mudança hormonal é alguma coisa bastante significativa. Mas quantas outras mudanças estão ocorrendo na vida dessa mulher, né? As mudanças corporais, as mudanças do seu papel na relação conjugal, as mudanças no seu papel de mãe, as mudanças no seu papel de profissional, quando ela é uma pessoa que exerce uma profissão além da cuidadora no lar. Sim. Então, tudo isso, como eu disse, torna a mulher mais suscetível àquilo que a medicina, a psiquiatria, a psicologia convencionou chamar de ansiedade, depressão e coisas semelhantes. E aí a gente não detecta logo, quando começa a ter esse início das oscilações, perto dessa fase, porque algumas começam mais cedo, não precocemente, outras vão perto dos 50 anos, mas é difícil a gente detectar que está relacionado à menopausa. A gente está tão automático que fala, é a última coisa que passa na cabeça. Eu vou contar a minha história, que o doutor sabe já um pouco, né? Porque quando eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada com o meu corpo, e eu não sabia o que era, eu sempre fiz meu tratamento anual com ginecologista, mas aí antecipou. Eu falei, não, eu vou procurar uma ginecologista. Chegando lá, ela falou, olha, os exames está começando a entrar na menopausa. Me receitou uma medicação que chama tibolona, que é um hormônio sintético. Tomei uma semana, nessa uma semana eu já vi mudança, eu já inchei, repeti bastante líquido. Aí eu falei, não, eu não vou continuar, porque eu sei que eu nunca me dei bem com pílula anticoncepcional. Acabei falando que não ia dar certo. Retornei com ela e falou, não tem o que fazer pra mim. E eu falei, não, mas não tem o que fazer? Aí, deixei de lado, veio a pandemia, a gente passa por sofrimento ali, juntou com as questões da pandemia, né? Acabei indo numa outra ginecologista por indicação de uma amiga minha. Aí chegando lá, ele disse, olha, todo mundo desenvolveu, bom, antes disso eu fui numa consulta com um neuro, uma consulta familiar com uma pessoa da minha família no neuro, e ele percebeu que eu estava com aquela fadiga. Aí ele disse, você está com crise de ansiedade. Acabou me dando uma medicação que chamava Reconter, foi bom, melhorou momentaneamente, achei que eu já estava curada, porque ele dava mesmo assim um efeito colateral, abandonei. Aí voltou a ter aquelas crises de ansiedade de novo. Foi aí que eu fui nessa indicação desse outro ginecologista. E ele me disse que realmente todo mundo na pandemia
tinha desenvolvido essa ansiedade e por conta do contexto ali que a gente estava vivendo e me deu o Zolpidem para tomar. O Zolpidem era assim, apagava, né, doutor? Mas continuava tendo aquelas crises no final do dia vinha aquele cansaço e aquela falta de ar. Foi aí que eu resolvi, falei assim, não, eu vou procurar o Dr. Juarez, porque ele ele é médico já familiar, tratou a minha mãe numa época e voltei e cheguei aqui relatando todas as minhas frustrações que eu tive com esses sintomas. Aí que o doutor iniciou meu tratamento e eu entrei em conjunto com a terapia de reposição hormonal. Foi meio difícil acertar, né, doutor? Mas a gente está aí começando a equilibrar. Aí, assim, eu pergunto, doutor, que eu vejo, assim, nos grupos que eu participo, as mulheres que têm os mesmos sintomas ou até piores que os meus, né? Qual seria o caminho para um tratamento, assim, psiquiátrico em conjunto com a terapia hormonal para quem tem essa possibilidade de fazer essa reposição hormonal, né? Não tem nenhuma restrição. Para que nós, mulheres, tenhamos assim, uma fase de menopausa com mais dignidade, porque é difícil. Acho que a primeira coisa, Cláudia, que eu tenho para dizer é o seguinte. Falta para as pessoas em geral, não só as mulheres, falta muita informação a respeito de como funciona o nosso corpo, de como o homem sabe muito pouco de como funciona o seu corpo, a mulher sabe muito pouco de como funciona o seu corpo. E aí eu estou falando de uma maneira bem ampla, porque assim, infelizmente a ciência chamada moderna separou aquilo que é chamado de emocional daquilo que é chamado de orgânico. Sendo que essa é uma divisão artificial, né? Tudo que a gente chama de emocional, por exemplo, ansiedade, tem uma interface orgânica. E toda questão orgânica, se você, por exemplo, sofre um tombo e quebra a perna e fica imobilizada, foi um evento orgânico, concorda comigo? Mas vai ter uma repercussão emocional sobre você. Você vai ficar sem poder andar, sem poder fazer suas atividades, etc. Ou seja, dor, né? Não existe essa separação, né, mente-corpo. Isso é uma separação hormonal. Ou como eu costumo dizer, uma leitura mal feita da obra do Descartes, que é chamada da divisão mente-corpo, que supostamente o Descartes, filósofo do século XVIII, supostamente teria feito. Então vamos lá. Se as pessoas soubessem como é o desenvolvimento, o que você pode esperar de cada fase da vida, né? Tudo aquilo que você sabe que vai acontecer, vou fazer uma metáfora. Se você vai fazer uma viagem para a Amazônia e sabe que vai encontrar estradas ruins, que vai encontrar situações diferentes, o clima ruim, chuva e tudo mais, você já está mais preparada, se acontecer, a sua reação vai ser uma. Então, eu penso assim, que não só as mulheres, como também os homens, chegam numa determinada fase, aonde algumas reações, vamos dizer assim, são normais. E quando eu falo em normal, eu insisto em dizer que normal não é sinônimo de bom. Normal é simplesmente aquilo que se espera que aconteça com a maioria das pessoas num determinado momento. A grande maioria das meninas começa a ter, vamos dizer assim, modificações hormonais, o seu corpo começa a mudar, né? O corpo de menina, com as formas,
começa a ter seios, etc e tal, até ter a primeira menstruação, Sim. e vai se transformando em mocinha, como se dizia antigamente, né? Ou seja, isso é normal. Algumas podem ter uma puberdade precoce, algumas podem ter uma puberdade retardada, Sim. né? É normal que o menino, numa certa idade, né, também comece a ter alterações hormonais, ele cresce, os órgãos genitais mudam, começa a ter pelos no rosto, né, etc e tal. Isso tudo é normal. E vocês conhecem aquela chamada curva de Gauss, ou curva de normalidade, né? Se a gente pegar 100 pessoas aleatoriamente na rua e medirmos a altura dessas pessoas, nós vamos ver que no mês 70% das pessoas vão ter ali entre 1,60 m e 1,80 m. Uma minoria tem abaixo de 1,60 m, vai ter 1,50 m, e uma minoria vai ter 1,90 m, 2 metros, 2,10 m. A gente chama de normal o que a maioria faz, né? Só que às vezes as pessoas acham que normal é sinônimo de bom ou ruim, de saudável. Normal é igual a saudável e anormal é igual a não saudável. É verdade. Então eu vou dizer assim, é normal que a maioria das mulheres, a partir de uma certa idade, 45 anos de idade, 48, por aí, comecem a apresentar alterações hormonais, o ciclo menstrual muda, o corpo começa a mudar, né? A sexualidade muda, a libido muda. Mas não é só por causa do hormônio. De repente a libido pode mudar porque ela está num casamento infeliz, num casamento tóxico, está vivendo uma relação desgastada que está acabando por muitos motivos. Um dos motivos pode ser até a dificuldade do homem e da mulher, não exclusivamente do homem, até dos dois de entenderem que aquele momento é um momento onde os corpos estão mudando. E aí, não tem, desculpa, doutor, interromper, mas aí o doutor não percebe que tem uma falta de diálogo, uma DR entre esse casal? Há uma falta de diálogo, há uma falta de informação, né? E você só pode conversar sobre o que você sabe. Compreensão, né? Também, às vezes. Você só pode compreender o que você sabe. Como os homens não sabem e as mulheres também não sabem, e boa parte dos profissionais trabalham com essas questões isoladamente, sem conectar uma com a outra, então você pega uma mulher que está dentro da sua normalidade, né, de desenvolvimento, há 45, 50 anos, se formos fazer exames, dosar hormônios, etc e tal, pode ser que nós encontremos algumas alterações. Mas essas alterações não estão isoladas de um contexto da relação desse casal, como é que esse homem está lidando com o seu próprio envelhecimento, como é que esse homem está lidando com o fato de que a mulher com quem ele vive hoje não é aquela mulher, né? Tem até uma piada que diz assim, né? Os homens se casam com as mulheres achando que elas não mudam, mas elas mudam. E as mulheres se casam com os homens achando que eles mudam e eles não mudam. Pior que isso mesmo, doutor. E no sentido psicológico, no sentido comportamental e no sentido biológico, no sentido corporal. Então nós vamos encontrar, assim, muitas vezes a mulher começa a ter alguns sintomas, ela não dorme direito, né? Por coincidência, eu estive há 2 semanas atrás num simpósio de psiquiatria lá em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão, e se discutia a questão da insônia, né? E lá alguém lembrou que muitas vezes
né? Quando uma mulher termina a sua consulta com o ginecologista, ou ginecologista, a ginecologista, no finzinho da consulta fala, doutor, não estou dormindo bem. Nem no final. A doutora fala, vou te dar um remedinho. E não pergunta, peraí, não está dormindo bem? Desde quando? Que tipo de insônia você tem? Essa insônia é no começo do sono? É no meio do sono? Tem outros sintomas? Você acorda de madrugada? Acorda como? Pois é. Né? Fica pensando. E aí o médico te dá um remédio totalmente inadequado, por exemplo, o Zolpidem, que é uma droga que hoje em dia se discute muito como é que nós fazemos para tirar o Zolpidem, porque o Zolpidem não é remédio para ansiedade, não é remédio para depressão, ele é um hipnótico indutor de sono, que teria indicação em alguns casos muito específicos, que infelizmente, né, criou-se, especialmente aqui no Brasil, uma epidemia de abuso de Zolpidem, das chamadas drogas Z, Zolpidem, Zolpiclona e outros aí, que tem uma indicação muito restrita, mas passou a ser usada como se fosse uma panaceia para todo tipo de insônia. Então, por exemplo, foi um médico que disse que você estava ansiosa, que deu Zolpidem, não sei quem é o médico, desculpa, ele precisa voltar a estudar um pouquinho de farmacologia, porque Zolpidem não trata ansiedade. Ginecologista. E doutor, eu cheguei aqui e o doutor, a primeira coisa, falou para mim, vamos suspender, porque até o próprio laboratório falou para nós, médicos, não indicarmos essa medicação, a não ser no caso específico. Se for indicado, é por muito pouco tempo, pouquíssimos dias, não é, doutor? Olha, nesse evento em que eu estive há 15 dias atrás, né, eu perguntei para um colega, professor neurologista, Dr. Alan, excelente neurologista, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão. Ele tinha voltado do Congresso Mundial de Medicina do Sono em Singapura e ele disse assim, olha, o Zolpidem, ele tem indicação para aquela insônia inicial e alguns momentos específicos, a pessoa está passando por um momento difícil, está desempregado, ou então está esperando um concurso, etc. e tal, mas é só. Eu até perguntei para ele, já que o remédio tem uma indicação tão restrita, não seria melhor a gente nem iniciar? Pois é. E na verdade foi essa a resposta que ele me deu. Há outros medicamentos mais indicados para quem está com essa insônia inicial por uma ansiedade de uma circunstância da vida. Agora, voltando a falar do climatério da menopausa, aí você vai ter uma junção de fatores, né? O quanto a alteração hormonal mexe com o sono, com a fisiologia do sono, com o que a gente chama da arquitetura do sono. Então é muito comum que a mulher vá acordar de madrugada, às vezes sentindo calor. Exatamente. E veja, quando eu falo que isso é normal, não estou dizendo que é bom. Se você botar a mão numa chapa bem quente, sua mão vai queimar. Isso é normal. A não ser que você seja o super-homem, né, ou a super-mulher, né, ele não vai queimar. Nós, seres humanos, vamos queimar. É normal, não é bom. Não recomendo que faça isso, né? É normal que uma mulher de 48, 50 anos tenha esse tipo de sintoma. Se isso estiver somado a outros fatores da vida, digamos uma crise familiar, uma crise conjugal, um desemprego, uma perda, uma morte de um ente querido, isso pode levar a mulher a um quadro que já sairia um pouco dessa normalidade, dentro daquilo que a gente chamaria de uma depressão, uma falta de ânimo, uma falta de vontade, as coisas deixam de ter graça. Eu tive um professor que definiu depressão
Aí ele já está falando de uma depressão mais grave, que hoje a gente chama de transtorno depressivo maior. Sim. A pessoa com uma depressão grave é uma pessoa que olha para trás, parece que fez tudo errado na vida. Ele olha para frente, ele vê uma tela preta. E no presente parece que ele tem uma mochila de 1 tonelada nas costas. Nossa. Né? Esse seria um quadro depressivo maior. E aí nós vamos encontrando graduações. Uhum. Só que hoje em dia também nós temos que lembrar uma outra coisa. Freud já escreveu sobre isso num texto chamado Luto e Melancolia. Né? Qual é o limite entre a tristeza normal e a tristeza que passa a requerer algum cuidado, algum tratamento medicamentoso ou psicológico, ou os dois juntos? Medicamentoso, psicológico, endocrinológico, clínico geral, quer dizer, um tratamento médico e psicológico completo, né? Eu costumo dizer assim que é muito difícil você definir. Se nós pegássemos, se esses dois copos aqui estivessem um com tinta preta e outro com tinta branca, e eu jogasse os dois no chão, além de estragar meu piso, né, a gente veria que, de um lado, eu posso dizer, aqui é branco, aqui é preto. Só que à medida que as tintas vão se misturando, tem uma hora que começa um cinza mais clarinho, um cinza mais escuro, um cinza mais 50 tons de cinza, né? E aonde termina a tristeza normal e começa uma tristeza mais intensa e prolongada, que nós poderíamos chamar de depressão, que vai requerer um cuidado amplo, não apenas farmacológico, não apenas hormonal, não apenas psicológico, né? Bem sério. Um tratamento integrado, um tratamento sistêmico, olhando para a pessoa como um todo. E uma pessoa que também faz parte de um todo maior. Ela não está sozinha no mundo. Sim. Ela tem mãe, tem pai, tem marido, ou tem ex-marido, tem filho, né? Tem patrão. Ela está dentro de um contexto socioeconômico, cultural, familiar, de gênero, étnico. Quer dizer, a questão toda é muito ampla. E, de repente, o sintoma que nós estamos falando aqui da menopausa, ele aparece, ele explode, né, como uma coisa mais evidente, mas que nós também não podemos, ele tem que ser visto, não pode ser ignorado, ele tem que ser visto na sua questão endocrinológica, hormonal, qual é a mulher que precisa tomar, precisa fazer uma reposição hormonal, qual é a mulher que pode fazer uma reposição hormonal, e nem todas podem, que tipo de reposição hormonal, e como que você vai conjugar isto com os outros cuidados que essa pessoa, que essa mulher precisa ter. Certo, mas em alguns casos, ele, nessa fase, ele não complementa a medicação e ajuda a evoluir melhor o quadro desse paciente? Quando você fala ele, você está se referindo ao medicamento? Ao medicamento junto com a reposição hormonal. Ah, sim. O medicamento antidepressivo, ele tem sua indicação, ele é muito importante, ele melhorou muito, né? Eu me formei em 78, quer dizer que daqui a 3 anos eu faço 50 anos de formado. Naquela época, nós tínhamos pouquíssimos recursos químicos para tratar uma depressão. Eu me formei em São Paulo, eu vim para Campinas e nós tínhamos muitos hospitais psiquiátricos. Aqui em Campinas tinha lá aqui em Joaquim Egídio, o Tibiriçá, o Bierrembach, aquele outro lá perto, quando eu era na Vila Saudade, como é que chama? Sim, eu sei, na abolição. Na abolição, eu esqueci o nome daquele hospital. Eu também esqueci. Mas tínhamos vários. E internava-se muitos casos que hoje, obviamente, não precisam ser internados. Aliás, aí é uma outra questão da mudança da saúde mental, da questão
da criação do manicômio, da luta antimanicomial, a luta contra o manicômio, né? E que persiste até hoje, e das mudanças naquilo que a gente chama de atenção à saúde mental. Mas isso tudo já seria a conversa para uma outra, Mas, uma outra doutor, vez. só deixa eu tirar uma dúvida, que é nisso que eu também queria chegar. As mulheres que às vezes nessa época, como o doutor disse, não se falava, era um tabu, não tinha menopausa, na verdade elas às vezes muitas morriam cedo, chegavam a entrar na menopausa. Mas as que passavam com esses sintomas não era confundido com tipo de uma loucura para ir até parar nesse sanatório? Olha, não a menopausa em si, né? Os sintomas da menopausa em si eram apenas sintomas ignorados, sobre os quais não se falava, era tabu. Vamos dizer assim, isso é assim mesmo, isso é coisa de mulher. Né? Mas podiam ser, alguma coisa. Sofriam, passavam por toda essa mudança, a repercussão que toda essa mudança acabava tendo no casamento, muitas vezes levando o casal a se afastar, né? Era muito comum que o marido procurasse outras mulheres e até a própria mulher, até uma mulher que resolvesse se separar há 50 anos atrás, né? Era um escândalo, né? Verdade. Era uma mulher desquitada, não era nem separada. Era vista como uma pessoa... Ela era excluída da sociedade. Não tinha mais... Nós temos desde a mulher, que vamos dizer assim, que sem apresentar o que hoje se chamaria de um quadro depressivo, né? E nós sabemos que a maior parte dos quadros depressivos nas mulheres nessa faixa de idade, eles têm um componente hormonal. Não dá para a gente dizer que é só o componente hormonal que levou a mulher à depressão. É um conjunto de fatores. Mas, como eu disse, a mudança hormonal torna a mulher mais suscetível a entrar num quadro depressivo. Se isso se juntasse a outros fatores, como eu disse, perdas, conflitos, etc., pode ser que ela adoecesse. E aí, naquela época, se internava. Hoje, já há mais recursos, né? Procura-se um psiquiatra, toma-se um antidepressivo, mas eu costumo dizer que a gente saiu da panela do hospital para cair no fogo do excesso de medicalização daquilo que são emoções humanas que precisam ser vividas. Você fez uma referência à pandemia. Na pandemia, pesquisas que foram feitas em São Paulo mostrou que só no serviço público houve um aumento de mais de 50% dos casos de ansiedade e depressão. Ansiedade, a gente pode definir de uma maneira assim bem simplista, como um excesso de futuro. Exatamente. Né? O que é ansiedade? A gente fica ansioso até por coisa boa. Vou fazer uma viagem para o lugar dos meus sonhos. Nossa, você nem dorme. Né? Eu lembro quando eu era criança, a gente costumava ir para a praia, vamos para a praia. Nossa, não dormia à noite. Né? Isso é ansiedade. Né? Ansiedade normal. Sim. Agora, durante a pandemia, a ansiedade puxa vida, eu vou pegar Covid, alguém da minha família vai pegar Covid, algum amigo meu, puxa, eu fiquei sabendo e eu perdi vários amigos. Acho que não há ninguém que não tenha perdido alguém da família ou alguém próximo pela Covid. Eu perdi um grande amigo. Eu não conheço ninguém que não tenha perdido alguém. E então vivíamos ansiosos, com medo do futuro. O que vai ser? Sim. Será que eu vou pegar? Se eu pegar, que vai ser da minha família, da minha mulher, das minhas filhas? Se alguma delas pegarem, quer dizer, a ansiedade é isso. E a depressão, muito a ver com o luto. Hoje eu conversava com uma pessoa que perdeu o pai, né, há
cerca de 2 meses. E eu perguntei, como é que você está? Ela falou, estou indo, mais ou menos, né? Às vezes é duro lembrar dele, etc e tal, né? Às vezes eu choro. Eu falei, fulana, é uma pessoa amiga, eu falei, fulana, você não está deprimida. Seu pai era um cara super legal, você conhecia teu pai, um cara super bacana, etc. Você está triste, você está muito triste. Eu também estou triste, porque eu gostava do teu pai, mas você é filha, nem se compara com a tristeza com a minha, né? Sim. Essa tristeza dela pode evoluir para uma depressão e precisa de cuidados específicos, né? Pode ser que sim, se de repente ela tiver com uma menopausa, porque vamos falar de menopausas, certo. né? Porque não existe um único tipo de menopausa. Cada mulher, há mulheres que passam pela menopausa com algumas alterações, alguns incômodos, uma coisa mais leve. E há mulheres para quem essa mudança hormonal é muito intensa, né? Por quê? Não sei. Pode ser até por fatores emocionais. Ainda do passado, a ansiedade que ela já tem levando com a vida, né? Exatamente. Cada um vai ter a sua personalidade. Se essa é uma pessoa que já vem, vamos dizer assim, já tem traços de ansiedade, de depressão, porque tudo que nós somos é uma mistura da genética, né? Eu brinco que nós já nascemos com igual o computador que está ali, ó. Pode mostrar o computador ali, ó, né? Ele já vem com um software pré-instalado. Agora, como é que esse software vai se desenvolver ao longo do tempo? Que atualizações vão ser feitas? Vai depender de uma série de fatores. É o que a gente chama de epigenética, que é a interação da genética, aquilo que a gente recebe organicamente de nossos pais, com a nossa relação com o meio ambiente. Gêmeos idênticos, criados em ambientes diferentes, vão se transformar em seres completamente diferentes. Né? Exatamente. Então, essa mulher, não sabemos em que família que ela foi criada, em que condições socioeconômicas, culturais, se ela era branca, se ela era preta, né? Se ela era preta e pobre, que é pior ainda, né? Se ela sofreu, que tipo de educação ela teve ou não teve, se ela sofreu abusos, como foi a sua puberdade, como foi o seu casamento. Ela foi uma adolescente que engravidou precocemente, acabou tendo filho com 16, 18 anos, como a gente sabe, tem tantas aí. Não dá para saber, né, doutor? Então, quando ela chega na menopausa, cada uma vai chegar com uma bagagem. Exatamente. Algumas vão chegar com uma bagagem muito pesada, que vai, obviamente, torná-la mais suscetível a sintomas mais pesados. E aí a gente escuta falar, então vou morrer, mas não tem essa análise de como está o contexto mesmo da vida da mulher, né? Sim, exatamente. E essa é a grande questão, né? Então, essa pessoa de quem eu estou falando aqui, por acaso está nessa faixa de idade, né? Mas não tem uma história de vida. Nenhum de nós passa pela vida impunemente, sem alguma marca, sem alguma ferida. Só que algumas feridas são superficiais, algumas são mais profundas, algumas deixam marcas de leves, outras deixam marcas muito profundas. Os chamados traumas, traumas psicológicos severos. Pessoas, crianças que foram expostas a violência psicológica, violência física, violência sexual, todas elas juntas. Quer dizer, essas crianças vão chegar à adolescência, à vida adulta e depois, no caso da mulher, a menopausa, com uma bagagem muito pesada, com traumas muito pesados, e a hora que vem a mudança hormonal, vamos dizer assim, talvez sem minimizar o problema, não é uma gota,
mas é um copo que transborda o balde. Não é uma gota que transborda o copo, mas um copo que transborda o balde. Verdade, e aí fica marcado nessa fase aí. O que não quer dizer que mulheres que tenham tido uma vida, digamos assim, não tão traumática, não possam passar por uma menopausa problemática. Sim. Né? Porque todo período de menopausa precisa de uma atenção. Parece que é uma caixinha surpresa, né, doutor? Na verdade, não deveria ser uma caixinha de surpresa. Deveria ser uma caixinha que nós sabemos que lá dentro tem chocolates de todos os sabores, alguns até de sabores ruins. Uhum. Então não fique surpresa se você pegar um chocolate do sabor que você não gosta, que vai te fazer mal, vai intoxicar. Então, o problema de ser uma caixinha de surpresa, e como não se fala nada a respeito, não se informa, não se educa, não se dialoga, quando se chega nessa fase, nossa, que surpresa, mas que surpresa? Surpresa por quê? E muitas mulheres também têm esse preconceito de envelhecer e não querer saber. Às vezes cria essa barreira aí e acha que ela nunca vai chegar lá. E vem mesmo. Veja, o preconceito não é da mulher. O preconceito é da sociedade, da qual a mulher faz parte. A mulher também tem o preconceito, assim como o homem. Porque hoje está se dando nome para tudo, né? É o etarismo, né? Uhum. Então, se você vê uma mulher de 70 anos, né? Como assim? Uma mulher de 70 anos namorando, pensando em namorar, em casar de novo, pensando em sexo, o que é isso? Né? Sossego facho, já passou da idade. Muitas vezes a própria família. Né? A própria família, a própria sociedade olha isso como se fosse uma aberração, quando na verdade nós estamos apenas dizendo que as coisas mudaram. Sempre houve ao longo da história mulheres que, sem nenhum trocadilho, fugiam às regras. Sim, porque a Adriana falou não tinha essa naquela divulgação tremenda hoje, né? Que uma entrevistada ela deu até o exemplo de um conto era de quem que era? Eu não me lembro de quem que era, que ela tinha vontade de namorar há 80 anos e chegou pro médico e falou assim, eu não está entendendo, eu tenho vontade. E ele falou, é assim mesmo. Tentou botar planos A grande e saudosa Rita Lee tem um disco pouco conhecido que ela fez aos 50 anos de idade chamado Menopower. Olha. É isso mesmo. Chama-se Menopower para quem foge das regras. É o último trabalho. Não foi o último trabalho. Não, foi por 50 anos. A Rita Lee morreu com quase 70. Esse disco tem mais de 20 anos. Deixa eu pensar, esse disco tem uns 25 anos. Menopower. Verdade. Menopower. Isso mesmo. Menopower. E ela é um rock bonito aí, assim. Isso mesmo. Menopower para quem foge das regras, né? Melancólicas, vocês são piegas. Ela. Né? Isso é Rita Lee. Verdade. E, doutor, só para mim fazer uma colocação aí finalizando esse último pensamento aí do doutor, a mulher chega aqui e ela fala que ela tem os sintomas, quando o doutor quer introduzir a medicação, ela ainda não quer tomar? Ou ela fica aberta a tomar? Veja, Cláudia, infelizmente, hoje em tempos de internet, de Google e inteligência artificial, nós temos um excesso de informação, mas uma informação sobre a qual não se reflete, não se discute. Então, as pessoas dão um Google, então o Google já é coisa de quem é mais velho, conversa com o chat GPT, né? E pesquisam tudo lá e chegam aqui no consultório, muitas vezes, doutor, é o seguinte, eu tenho 48 anos de idade, eu pesquisei, etc e tal, eu estou com tal e tal sintoma, está ligado à menopausa, eu quero estar tomando remédio. Outro dia chegou uma pessoa assim no consultório, eu falei, só um minutinho, você está vendo aqui atrás de mim? Tá o meu diploma, né? Dá uma olhada na minha data de nascimento, né? Você está vendo? Eu nasci em 55, eu estou com 70 anos, então eu sou de um outro tempo. Antigamente a consulta era assim, oi, tudo bem?
Como é que você chama, Cláudia? Cláudia do quê? Você mora onde, Cláudia? E tá, você é casada? Ah, tá, você tem filhos? De que idade? No caso, você é casada, seu marido faz o quê? Nesse momento, por que eu estou fazendo isso? Eu estou querendo saber quem é você. Você estudou o quê? Não, você é casado, você é separado, seu primeiro casamento, seu segundo casamento. Eu quero saber quem é a Cláudia e suas circunstâncias, a Cláudia e seu contexto. Cláudia, como é que está a sua saúde? Você toma algum remédio? Você tem pressão alta? Você tem gastrite? Você foi ao ginecologista? Está tudo bem nos seus exames, etc e tal? Como é que está a sua vida, seu casamento, etc e tal? E o que está acontecendo que te trouxe aqui? Ela vai me contar que ela pode dizer que ela está infeliz, que ela se separou, que ela está pensando em se separar, ou então que o casamento dela está bem, mas que ela não está acordando de madrugada, e acorda, e às vezes acorda com... Nem todas vão relatar que acordam com calor, mas acordam com mal-estar, com angústia. É uma mistura de fatores, né? Não é apenas assim, acordou de madrugada porque uma questão hormonal está com fogacho. Essa é uma parte da questão que vai agravar. Acordou porque está preocupada, porque está numa crise conjugal, está numa crise econômica, o filho está tendo um comportamento problemático, etc. e tal. E isso faz com que ela acorde de madrugada e fica ali pensando, né? Como dizia um ex-analista meu, de madrugada de noite só tem fantasma, né? Então, fica ali pensando, demora 1 hora, 1 hora e meia, quando dá sono, o cara está começando a acordar, o despertador toca, tem que levantar, tem que levar filho na escola, tem que arrumar a casa, tem que trabalhar, e aquilo vai, né? Ali numa bola de neve, né? Até chegar, vai desgastando, até chegar uma hora que ela está no esgotamento biopsíquico, endocrinológico, social, conjugal, familiar. E o medicamento, um antidepressivo, ajuda, mas não resolve sozinho. Como diz um colega meu, um grande psiquiatra que escreveu alguns livros muito legais sobre depressão, colega aqui de Campinas, o Neuri Botega, professor da Unicamp, essa frase dele, eu vou pedir licença para usar, eu vou te passar o remédio, mas você tem que ajudar o remédio. Ela tem que rever, né, toda a vida dela. Exatamente, o remédio vai te dar um empurrão, né? Mas eu costumo usar assim, do tempo que a gente podia fazer isso, né? Hoje não dá mais, senão estraga o carro. Os carros antigamente, quando a bateria acabava, a gente dava um empurrãozinho. Pegava no tranco. Pegava no tranco. Se você fizer isso com os carros de hoje, você estraga, vai entortar o comando de válvulas do motor. O outro não pode mais fazer isso. Ele vai ter que chamar o seguro, colocar o fio ali da macarga na bateria e fazer o carro pegar, e o movimento vai te recarregar a bateria. Então o remédio, né, vamos dizer assim, como eu disse, toda emoção tem uma interface biológica. Digamos que você esteja vivendo o melhor dos mundos. Está tudo bem na tua vida, você está bem de dinheiro, está bem com o teu marido, está tudo azul. E de repente você recebe uma notícia de que morreu uma pessoa muito amiga, muito querida. Imediatamente você fica lá embaixo. Se a gente, isso em laboratórios de pesquisa é possível fazer, não se faz isso de rotina, se nós dosássemos substâncias que são chamadas de neurotransmissores, são substâncias que atuam no cérebro, transmitindo os impulsos nervosos de uma parte para outra, Das emoções, né? Determinados neurotransmissores estariam em baixa. Entendi. Né? O contrário. Né?
você está aí com a tua vida meio boa, mas chata. Eu gosto de ter uma música ontem do Sérgio Brito, dos Titãs, ele lançou uma música que chama A Vida Tá Boa, mas Chata. uma vida boa, mas chata, aí chega você ganhando a Mega Sena. A gente vai ver a Cláudia pulando pela rua, e ninguém vai achar que ela enlouqueceu. Nessa hora, suas serotoninas, dopaminas e outros neurotransmissores vão estar lá em cima, né? Saindo pelos fios de cabelo. É verdade. Os medicamentos antidepressivos, eles vão ajudar a regular a concentração de determinados neurotransmissores, serotoninas, dopaminas, noradrenalina, e por aí afora. Não vem ao caso a gente ficar se estendendo sobre isso. E com isso o remédio tira você daquele buraco, daquela ansiedade, melhora a sua insônia tardia, mas como nada vem de graça, às vezes tem efeitos colaterais. Muitos remédios dão ganho de peso, diminuem libido e por aí afora. Então, já em quase 50 anos de psiquiatria, né, a gente só tinha determinados remédios. Eu me lembro de um professor que dizia assim que para aguentar os remédios que nós tínhamos naquela época, no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, ele tinha que estar muito deprimida para aguentar o remédio. Porque às vezes o remédio era pior que a depressão. Né? Então, os efeitos colaterais. Você tem que estar muito ruim para aguentar o remédio. O que melhorou hoje é que os remédios têm uma ação melhor e têm menos efeitos colaterais. Mas ainda tem, e aí é o cuidado de cada médico, né, na sua especialidade, de escolher qual que seria o mais indicado, sempre lembrando que aquilo não vai resolver tudo. Ele precisa orientar. Se a mulher não tocou no assunto da menopausa, ele tem que perguntar para ela quando é a última vez que você foi na sua gineco, como é que estão seus exames, você nunca fez nenhuma avaliação, está na hora de fazer, né? Essa sua insônia tardia não é só porque você está preocupado com o teu filho, pode ter um substrato orgânico, vamos ver isso também, né? O seu casamento que está em crise, a gente não sabe o que veio primeiro, se o ovo ou a galinha, se de repente você começou a ficar deprimida porque o casamento ia mal, ou o casamento começa a ir mal porque o homem não entende porque aquela mulher está diferente, não está mais tão próxima dele, está com a libido diminuída, etc. E aí ele acha que aquela mulher já não tem, perdeu o encanto, perdeu a graça, etc. e tal. E muitos casamentos às vezes acabam por aí, né? Claro que não é só por uma questão hormonal, é por muitos outros desencontros que foram se acumulando ao longo, às vezes, aí de muitos anos, né? O ser humano tem essa mania de jogar muita expectativa em tudo, né? Ou no outro, ou no remédio que está tomando. Sempre vai querer ter um remédio mágico. Que vai salvar ele daquela situação. Mas, por outro lado, o remédio também pode ser que ele dá um up e ajude aquela pessoa, como eu disse, o a remédio voltar a caminhar, é uma né? ajuda, não para todos, nem para todo mundo é indicado o remédio. Para algumas pessoas é até contraindicado, né? Tem remédios que podem causar problemas cardíacos, tem antidepressivos que podem causar problemas hepáticos, problemas renais. As coisas não são tão simples assim. Tem muita coisa então, aí, né, por trás. Quando uma pessoa chega num psiquiatra em busca do remédio, né, é importante que esse psiquiatra não seja um mero prescritor de remédio. Doutor, eu estou com depressão. Aí tá, então toma o remédio X, volta daqui a um mês. Espera aí. Para entender, é muito comum as pessoas falarem, doutor, eu estou deprimido. Você podia me explicar o que está acontecendo com você? Né? O que você está chamando de depressão? Né? Porque o que você está chamando de depressão é a história, né, do que está acontecendo com você nesse momento. Né?
A depressão é um rótulo, né? Se a gente pegar, com licença, esse livrinho aqui é a Classificação Estatística Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, CID-10. Só de psiquiatria, vamos abrir aqui no F, né? Gente, só de transtornos depressivos aqui, né? Tem, vamos lá, cadê os transtornos depressivos? F32, eu estou 40, volta um pouco, 29, 31. Transtorno afetivo bipolar, transtorno, outros transtornos afetivos, episódios depressivos, episódio depressivo leve, episódio depressivo moderado, episódio depressivo grave, sem sintomas psicóticos. Bem, se eu ficar lendo isso aqui, nós vamos até amanhã cedo, né? Então, não, veja, isso aqui é muito importante como uma referência. Mas, assim como nem todas as pneumonias são iguais, mas as pneumonias diferem menos entre si do que as depressões, as ansiedades, os transtornos hoje chamados bipolares, onde a pessoa às vezes oscila entre um estado de mais tristeza com um estado de mais alegria. Verdade. De uma certa forma, somos todos bipolares um pouco. A grande questão é a intensidade dos polos, né? Como a gente segura também um pouco o rojão disso daí, Como né? você segura o rojão. Eu ia fazer uma outra pergunta, doutor, mas o doutor acabou dando esse exemplo dessa conhecida que perdeu o pai. Só para complementar, doutor, tem alguma lembrança de uma paciente que estava tratando a depressão, a ansiedade, e depois, além do início do tratamento, descobriu que se atinou que era a menopausa que estava causando isso? Porque, assim, a mulher é o elo da família, ela desequilibra, sim, né? Mas veja, Cláudia, tenho vários exemplos de mulheres que às vezes chegam me contando que estão muito deprimidas porque perderam, vou pegar a pandemia, perdeu a mãe na pandemia, etc. Está desempregada, separou-se, né? Trazendo questões muito mais da sua vida, questões muito mais das suas emoções, das suas vivências, né? E às vezes a gente mesmo esquece nós médicos, né? Esquecemos de olhar para esse outro lado orgânico, e não é que a gente vai ver que era a depressão, era a menopausa que estava causando isso, mas vamos descobrir que ela está numa menopausa mais intensa, com mais alterações hormonais, e que isso está contribuindo para que ela fique muito mais sensível a esses acontecimentos não físicos, né? E que fazem com que ela fique mais deprimida. E que aí nós não vamos conseguir nunca que ela melhore, nem que inventasse a verdadeira pílula da felicidade, que não existe, né? Se ela não olhar para esse aspecto, né, dessa fase, se atinar nisso, essa fase normal, normal no sentido que sim, assim, que vai aparecer vai aparecer mesmo, todo mundo tem, não tem jeito, né? É igual morrer, é normal, mas não é bom. Por isso que o doutor fala, né? Quer A dizer, falta de informação acaba dificultando, trazendo para o profissional isso, né? e a falta de informação das pessoas e dos próprios profissionais. Sim. É aí que eu quero Bastante, chegar. né, doutor? A formação médica, hoje ela tenta se mudar um pouco, fazer uma formação médica mais integrada, mas a gente estuda tudo fragmentado
e não aprende a conectar uma parte com a outra, né? Alguns profissionais conseguem ao longo da vida ter essa visão mais integrada de a pessoa como um ser único, né? E as partes, vamos dizer assim, o todo é a soma das partes, né? Mas o todo é muito mais complexo do que as partes isoladamente. É muito mais do que só a soma das partes, é a interação das partes, né? E então, respondendo à sua pergunta, às vezes é só depois de algum tempo de tratamento que a gente vai abordar esse aspecto do climatério da menopausa. Tanto é que Até porque às vezes os outros acontecimentos estão tão gritantes que já se trata direto, né? E eles acabam encobrindo isso. Né? É interessante. Você quer complementar? Eu quero aproveitar essa deixa, doutor, falar dos profissionais de saúde. Eu tenho escutado muito você também, né? Essa mulherada toda perdida, por exemplo, foi um psiquiatra. Então tá, vamos citar o caso desse médico, que é o médico, o médico de crianças. Aí ela citou o problema dela, né? Que ela estava sentindo isso, aquilo. Ele, mesmo sendo médico, aí que você falou, né? Que tudo é fragmentado, né? Ele nunca poderia ter receitado uma medicação dessa para ela. Mas não foi só ele, eu tenho visto vários profissionais que não são da área psiquiátrica, inclusive, receitando calmantes. São vários profissionais. Infelizmente, quem mais receita os remédios chamados tarja preta, os calmantes, benzodiazepínicos, né? E os hipnóticos, as drogas Z, os opidens da vida, são, no caso dos homens, o homem vai menos ao médico do que a mulher, né? Por preconceito, por problemas da formação masculina, etc. e tal, mas acaba indo às vezes no cardiologista, no urologista, etc. e tal, e às vezes recebe lá não estou dormindo, estou muito nervoso, e passa um remedinho lá. Ou então a mulher, né? Tem ginecologistas obstetras que sabem mais psicologia e psiquiatria que muito psiquiatra. Conheço alguns poucos, né? Não podemos generalizar, mas infelizmente boa parte acaba prescrevendo e sem aprofundar a questão. Justamente. Então, não é que ele não tem capacidade de prescrever, aliás, ele deveria ter. Se a gente pegar, por exemplo, o sistema de saúde inglês, o National Health Service, NHS, né? O nosso SUS, né? Lá você não tem acesso direto ao psiquiatra, mesmo pagando. Você vai ao GP, ao General Physician, ao clínico geral. O clínico geral, que tem uma formação mais ampla, mais integrada, etc., ele consegue resolver 70% dos problemas, ou mais. Talvez ele paciente nem chegue lá. Talvez nem precise chegar no especialista. Até porque o especialista custa caro. Lógico. E aí o sistema de saúde fica muito caro. Mesmo o sistema de saúde suplementar, né, quando a pessoa tem um convênio médico, pode ser da melhor qualidade, a saúde suplementar está começando a perceber que se ela não mudar esse esquema, né? Hoje, se você tem um bom plano de saúde, eu acho que eu estou precisando, eu estou com uma dor de cabeça, acho que eu vou no neurologista. Mas quem disse que você precisa de um neurologista? Claro.
né? E aí vai no neurologista e, infelizmente, hoje em dia, dependendo do profissional, chega lá, ele mal conversa com você, te pede já de cara uma tomografia, uma ressonância magnética, e esse é um dado estatístico real que eu vou dar. 90% das ressonâncias magnéticas não tem indicação e 95% dão um resultado normal. Ou seja, gasta-se um dinheirão. Atrasa outros casos. E o que é pior, ali, quem né? é que paga a conta? O usuário, é claro. Isso Né? mesmo. Obviamente, seja no serviço de saúde suplementar ou seja no serviço público, quem vai pagar a conta é sempre o usuário, o contribuinte. Então, aí há toda uma questão que demandaria mais algumas horas de conversa a respeito do sistema de saúde e da formação médica. Pois falando em formação médica, é isso, é essa a questão. Isso eu vou bater bem de frente nas outras reuniões, enfim, nos debates, porque eu tenho visto muito isso. Médicos de outras áreas variadas, hein? Inclusive ginecologistas, enfim, mas receitando de maneira equivocada, de maneira errada. Ela, por exemplo, você passou por um ginecologista que nada a ver, nesse você não vai voltar, né? Eu penso que a questão... Pediu um mapeamento, sendo que ela não tem câncer, Eu sabe? penso que a questão toda, né, se resume ao fato de que, infelizmente, mesmo com a mudança do currículo médico, por questões até mercadológicas, o estudante, muito precocemente, ele já se define por uma especialidade. E aí ele se concentra naquele eixo, então ele resolve ser neurologista, ou psiquiatra, ou cirurgião, ou gastroenterologista, e a formação dele se dirige para aquilo. Ele vai ser um excelente neurologista, um excelente psiquiatra, um excelente cirurgião, um excelente geólogo, né? Mas às vezes esquecendo que todo mundo deveria ter, antes de mais nada, essa formação geral, independentemente da especialização. Todos deveriam, numa formação ideal, todos deveriam ser clínicos gerais antes de serem especialistas. Pois é, e se não são, que fiquem calados e digam: olha, não é a minha área, você tem que ir numa ginecologista, num terapeuta, vai por essa linha, eu não posso te receitar nada. Aí vai, obviamente, né, da formação, da consciência, da questão ética de cada um, mas, como eu estou dizendo, não adianta a gente dizer esse profissional, aquele fez isso de errado, porque o buraco é mais embaixo. O buraco está nessa formação que ainda é muito fragmentada, espero que um dia mude, né? Vamos agradecer ao Dr. Juarez Soares Mais Costa, uma vez, obrigada, que nos recebeu mais uma vez, muito gentil. Pedro, que está aqui, da área técnica, e a Cacá, Cláudia, Climatéria Casal Brasil, e eu aqui atrás. Até amanhã, logo sai, dessa vez sai. E atenção, tchau. Muito obrigado, Dr. Juarez. De nada, foi um prazer estar com vocês de novo. Obrigado, muito obrigado.